Salve galera! Hoje vim trazer para vocês o nosso vídeo sobre regra de 3, beleza? Foi ele que venceu a enquete lá no Instagram. Se você não segue, acessa lá e começa a seguir o Bizu do Tio Rafa. E eu garanto a vocês que esse vídeo, em 3 minutos, se você não se interessar, você pode parar de ver, tá? Então, é importante que vocês curtam, compartilhem, divulguem para os seus amigos, tá? Familiares, colegas, o que for, para que eu continue realizando esse trabalho para vocês aqui. O vídeo está muito divertido e eu sei que vocês vão gostar, beleza? Sem mais delongas, vem comigo e vamos aprender. Vamos lá, galera. Antes da gente falar sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta, é importante a gente lembrar, tá, sobre grandezas diretamente e inversamente proporcional. Rafael, o que vem a ser uma grandeza diretamente e o que vem a ser uma grandeza inversamente? É aquele negocinho da setinha para cima, setinha para baixo e tal. É por aí. Mas antes de você focar nessa questão de setinha para cima, setinha para baixo, preste atenção nisso aqui que eu vou te explicar. Imagina que esse muro aqui, ó, tá vendo? Esse murinho aqui, ó, que tenha 10 metros de altura, ele foi construído em 16 dias, beleza? Agora imagine esse muro aqui, ó, tá vendo? Que ele tenha 40 metros de altura. Pensa aí comigo. Você acha que esse muro foi construído em mais tempo ou menos tempo? E aí, chegou a uma conclusão? Pois é, à medida que uma grandeza aumenta e a outra grandeza também aumenta, essas grandezas são chamadas diretamente proporcional. Ou também, é claro, se essa grandeza diminui e a outra grandeza diminui, ela continua sendo uma grandeza diretamente proporcional. Raciocina, se o seu muro aumentou, né, o tamanho, você precisou de mais dias para construí-lo. Repara que eu não disse quantas pessoas construíram esse muro. Então a gente está associando que a quantidade é a mesma. Beleza? Vamos agora ao nosso exemplo em relação à grandeza inversamente proporcional. Presta atenção aqui nessa jogada. Tem aqui agora, ó, esse carrinho. O carrinho do meu filho, que a gente vai utilizar para exemplificar a situação da grandeza inversamente. Então imagine que este automóvel aqui, ele está com uma velocidade de 60 km por hora e demora essa quantidade de tempo que está passando aqui na sua linha, ó, digamos que 4 segundos, para chegar ao seu destino. Então, automóvel com uma velocidade de 60 km por hora, né, ele demorou 5 segundos ali para chegar ao seu destino. Agora a gente vai pegar o mesmo automóvel, né? Só que em vez de uma velocidade de 60 km por hora, a gente vai aumentar essa velocidade. Então, se eu aumentar a velocidade, né, significa que ele faria o trajeto nesse sentido aqui, ó. Repare então agora. O automóvel demorou mais tempo ou menos tempo? Pensa. E aí? Bem fácil essa, né? Então repare que as grandezas agora elas tiveram situações diferentes. À medida que eu aumentei a velocidade do automóvel, o meu tempo diminuiu. Ou seja, elas são inversamente proporcionais. Se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou se uma grandeza diminui, a outra aumenta. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, esse é um exemplo. Agora eu vou questionar vocês sobre uma questão, né, claro, bem peculiar. Imagine que este boneco aqui, ó, o bonequinho do meu filho, ó, tem seja uma pessoa com 5 anos de idade, ok? Beleza? Agora, que esta pessoa aqui tenha 30 anos de idade. Então repara que eu aumentei a idade das pessoas e vou comparar com o tamanho. Então você consegue identificar se a idade da pessoa aumenta, o tamanho também aumenta. Isso é uma grandeza direta ou inversa? Pensa aí. Pensou? Se você respondeu diretamente proporcional, você errou!
E se você respondeu inversamente proporcional, você também errou. Por quê, Rafael? Uma pessoa que aumenta a sua idade não quer dizer necessariamente que ela vai aumentar ou diminuir o seu tamanho. Se você pensar que ela vai ficar mais velha e vai aumentar o seu tamanho, então uma pessoa que tenha, por exemplo, 90 anos de idade, ela tende a ter a 4 metros de altura, 5 metros de altura. Ou uma pessoa que você pegou aí, né, com 5 anos de idade, tenha 1 metro de altura, quando ela chegar a 90 anos de idade, ela não vai ter meio metro de altura. Ela não vai diminuir o seu tamanho. Então repara que não existe uma relação. Quando não existe esse tipo de relação, a gente diz que não existe proporcionalidade. Então são grandezas que não vão ter nenhum tipo de relação. Então você vai ter que ficar atento sempre aos problemas, ao que ele vai pedir. Identificar a primeira parte do seu problema, se ele é uma grandeza direta ou inversa, ou se não há proporção, para aí sim você pensar em como fazer a conta. Beleza? Então agora vamos à nossa parte de exercícios, que eu vou ensinar vocês como é que se faz os exercícios sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta, ok? Vem comigo! Vamos lá, galera. Nosso quadro aqui já está posicionado, tá? Para a gente colocar em prática tudo que a gente falou agora anteriormente sobre algumas situações. Beleza? Então vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Ele vem assim, ó. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Beleza? Para construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é marcar dentro desse seu texto, dentro desse seu problema, tá? As informações importantes, que é, no caso, o tamanho do muro aqui, ó, 12 metros, e a quantidade utilizada de tijolos, 2.160 tijolos. Então, para construir um muro de 30 metros, quantos tijolos serão necessários? Então, ele quer descobrir isso daqui, ó. Quantos tijolos serão necessários. Então, iniciando, né, a resolução, você pode escrever as grandezas aqui, ó, metros, ou se você quiser escrever muro, depende muito do que você vai colocar. E a outra grandeza que a gente vai colocar aqui, ó, tijolos, ok? Então, tá aqui, ó, 12 metros, tá? Construíram 2.160 tijolos. Aliás, construíram não, utilizaram, né, 2.160 tijolos. E 30 metros, quantos tijolos eu vou utilizar? Então, para essa informação aqui, a gente pode utilizar uma variável, que é a variável x. E agora entra aquela parte onde os alunos, geralmente, né, ficam meio perdidos. Se eu vou utilizar setinha para cima, setinha para baixo, não mais. Você vai utilizar o que a gente falou no vídeo anterior. Ó, se para construir um muro de 12 metros aí a gente utilizou 2.160 tijolos, agora eu quero construir um muro de 30 metros. Então esse meu muro vai ser maior, ó. Se o meu muro vai ser maior, eu vou utilizar mais tijolos ou menos tijolos? Mais tijolos, correto? Então aqui, ó, significa que essa grandeza aqui, elas são diretamente proporcional. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Então agora, para você resolver o problema, você vai fazer uma proporção, ó. 12 sobre 30 é igual a 2.160 sobre x. Antes de você querer sair multiplicando isso aqui cruzado, ó, calma. Presta atenção nesse bizu. Você pode fazer e deve, eu aconselho, tá? A sua simplificação. Sempre que der para simplificar o seu problema antes de iniciar, faça. Mas se você quiser multiplicar, você também pode, tá? Por que eu falo que deve? Porque você reduz a sua conta. E reduzir a sua conta é a melhor maneira de chegar ao resultado de uma forma mais rápida e mais prática. Para no caso, esse problema aí, né, tem duas formas de você fazer a simplificação. Então, eu vou te mostrar aqui as duas formas, ó. A primeira, onde a gente tem aqui
12 sobre 30 igual a 2.160 sobre x, você poderia simplificar aqui, ó, o 12 com 30, já que é uma fração. A gente simplificaria aquela conta ali por 6. Então aqui ficaria 12 dividido por 6, que dá 2, e 30 dividido por 6, que vai dar 5. Agora, você fazendo aqui a sua multiplicação em forma de x, você encontraria 2x igual, tá? 2.160 vezes 5, ó, 38, 10.800. Então, o meu x é igual a 5.400. Então, você precisaria de 5.400 tijolos. Mas também, quando você tem um sinal de igualdade ali, fazendo duas proporções, você pode simplificar reto, no caso 12, com 2.160. E eu vou simplificar aquela conta ali por 12. É claro que essa simplificação vai depender muito do seu grau e do seu nível que você tem de tabuado. Então, ó, 12 por 12 dá 1. 2.160 por 12 vai dar 180. Então, multiplicando ali em forma de x, ó, você já vai encontrar diretamente que o seu x é igual a 5.400, tá? Alguns alunos também devem estar falando, Rafael, então lá em cima eu poderia ter simplificado o 2 com 2.160, no caso aqui, né? Simplificar o 2 com 2.160? Poderia, tá? Só que ficaria muita simplificação ali e poderia ficar embolado para você chegar ao seu resultado, ok? Então, o nosso primeiro exemplo aí, bem fácil, bem tranquilo. Vamos ao nosso próximo exemplo agora, ok? Vamos lá. Vamos lá, gente. Aqui segue mais um exemplo, tá? Muito parecido com o exemplo anterior, mas é claro que ele vai ter uma diferença, tá? E é isso que vai cair dentro lá das suas provinhas, que vai trazer, de repente, um grau de dificuldade para você, mas que você não vai errar, porque você vai estar pegando as dicas aqui no canal. Então, preste atenção. Um carro faz um certo percurso, repara que ele não te dá a distância que ele está percorrendo. Ele está falando para você que é um certo percurso. Em 2 horas, se dirigir com velocidade constante, ou seja, a velocidade dele não vai aumentar nem diminuir, vai ser aquela velocidade fixa, de 60 km por hora. Se esse mesmo carro percorrer esse trecho, ou seja, ele vai percorrer a mesma distância, ele não colocou a distância como uma prioridade. Com uma velocidade constante de 40 km por hora, quantas horas ele leva para completar o percurso? Então a gente vai destacar aqui as nossas grandezas, tá? Dentro desse texto. Então tem aqui, ó, 2 horas, a velocidade constante 60 km por hora e a velocidade constante de 40 km por hora. E o que o nosso texto pergunta? Quantas horas ele demora para chegar ao seu destino. Então eu tenho aqui a minha grandeza tempo, ok? Que ela está em horas, ok? E também eu tenho a minha grandeza velocidade, que ela está em quilômetros por hora. Coloquei aqui entre parênteses para a gente destacar, tá, as unidades medidas que elas estão utilizando no texto. Lembrando que pode vir com unidades de medidas diferentes, você vai ter que fazer as transformações necessárias. Então vamos colocar aqui do lado, ó, 2 horas, ok? Percorrendo com a velocidade de 60 km por hora. E agora, o tempo que eu não sei, com uma velocidade de 40 km por hora. Então, como eu não sei isso daqui, a gente define com uma variável x ou uma variável y, a letra que você quiser. Então, agora a gente vai verificar as nossas setas aqui. Então, vamos lembrar do que eu falei nos vídeos anteriores. Eu fiz até com o carrinho do meu filho, você deve lembrar disso, né? A minha velocidade aqui, ó, diminuiu. Ok? Isso significa que se você está numa rua, ok? Dirigindo o seu automóvel, caso você não esteja dirigindo, imagine que você não tem habilitação, que você esteja numa bicicleta, num patins, o que for. Você esteja com uma velocidade de 60 km por hora. Se sua velocidade diminuiu, você vai chegar mais rápido ou vai chegar mais devagar ao seu destino? Mais devagar, correto? Então significa que o seu tempo para chegar àquele local vai aumentar.
Repara que as setas agora ficaram em posições inversas, uma para cima e outra para baixo. Então significa que as grandezas entre elas ali, elas são inversas, ou seja, elas são inversamente proporcionais. Então, quando você for armar a conta agora, tem um pequeno detalhe. Então você coloca ali ó, a ordem que está a sua variável. 2 para x igual. E na sua proporção seguinte, você inverte. Em vez de você colocar 60 sobre 40, você vai colocar 40 sobre 60. Então, ó, inversamente, você vai inverter. Beleza? Então, aqui você pode aplicar agora a sua simplificação da maneira que você quiser, tá? Eu vou simplificar aqui de uma maneira mais rápida, né? O 40 e o 60, tá? A gente pode simplificar isso tudo por 20. Então aqui ficaria 2 e aqui ficaria 3. Presta atenção nesse bizu. Tem muita gente que faz a conta aqui, ó, cruzado, né? Ó, 2 vezes x, 2x. 3 vezes 2, 6. E o cara vai lá e acha x igual a 3. Agora, presta atenção aqui. A nossa conta depois da simplificação, ela ficou assim, ó. 2x é igual a 2 sobre 3. Se o 2 é igual ao 2, então o meu x é igual a 3. Você nem precisou fazer esta conta aqui, ok? Só aqui no canal que você está aprendendo essas dicas sobre o exercício. Beleza? Então, gente, nosso segundo exemplo já foi feito aí. Vamos agora para a regra de 3 composta, onde você vai ter, tá, mais de 2 grandezas, ok? Vamos lá! Bom, gente, chegamos aqui agora ao nosso terceiro exemplo de uma regra de 3 agora composta. Por que ela é composta? Porque ela vai te apresentar mais de 2 grandezas dentro de um único exercício. Então, uma regra de 3 composta, você tem que levar em consideração alguns fatores. Primeiro, onde é que vai estar sua variável posicionada, tá? E as grandezas. Então, vamos ler o problema juntos, tá? Para que a gente chegue na resolução bem passo a passo, bem tranquilo. O objetivo aqui é ajudar você. Então, vamos lá. Uma fábrica de roupas leva 4 dias para produzir 160 peças, com 8 funcionários. Se apenas 6 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias leva para essa fábrica produzir 300 peças? Então, eu vou marcar aqui dentro do meu texto as grandezas. Então, tem aqui, ó, 4 dias, eu já tenho minha grandeza dias, 160 peças, que eu tenho as peças, e 8 funcionários, que são, no caso, as pessoas. Então, depois ele fala aqui de 6 funcionários, 300 peças. Eu vou circular aqui o que ele quer descobrir, ó. Quantos dias? Então, a gente vai armar aqui as nossas grandezas, ó. Dias. Se você quisesse colocar tempo entre parênteses dias, você também colocaria. Peças e funcionários. Então, tá aqui todas as nossas grandezas. Ok? Então, vou dividir aqui elas e vou colocar agora lateralmente as informações. Repara que em cada oração, vamos dizer assim, né? Se um professor de português estiver aí, possa me dizer se está certo ou não, né? Então, assim, até uma pontuação eu tenho a informação. De uma outra pontuação a outra, né? No caso, um ponto final, eu tenho as outras informações do problema. Então, eu teria aqui, ó, 4 dias, 160 peças, 8 funcionários. Se apenas 6 funcionários estiverem trabalhando quantos dias, ou seja, vou colocar a variável x aqui já, para essa fábrica produzir 300 peças. Rafael, e agora? O que fazer? A primeira coisa é que você vai ter que comparar duas grandezas dessas onde tem a sua variável. Então, no caso, eu vou ter que comparar peças com dias e também vou ter que comparar funcionários com dias.
porque é ali que a gente vai descobrir quem é direto e quem é inverso. Então, vou colocar aqui do lado, ó, dias e peças. Se você quiser fazer tudo aqui dentro, ali também você pode, tá? Eu só estou separando para ficar mais fácil de você entender. E dias e funcionários. Ok? Então vamos colocar as informações aqui de cada um. Então, 4 e x e as peças 160 e 300. Vamos comparar aqui logo para a gente verificar que elas são diretas ou inversas. Então, o número de peças aqui, ó, da minha fábrica, ela aumentou. Então, se eu aumento o número de peças, significa que eu vou ter que fazer essa produção em mais dias ou menos dias? Mais dias, correto? Então, eu já sei que essa daqui ela é uma grandeza direta. Então, eu vou escrever aqui, ó, D de direto. Agora, vamos comparar aqui, ó, 4 e x, 8 e 6. Então, agora eu não vou me preocupar com as peças. Olha como é que eu vou colocar. 8 funcionários fazem o serviço em 4 dias. 6 funcionários, ou seja, diminuiu o número de funcionários. Vai fazer o mesmo serviço, porque a gente não está colocando o número de peças, a gente está comparando funcionários e dias, tá? Então, ó, 8 funcionários fazem um serviço em 4 dias. 6 funcionários vão fazer o mesmo serviço em mais dias ou menos dias. Então, pensa comigo. Se você tem menos pessoas trabalhando, você vai fazer o serviço em menos dias? Não vai, né? Você vai fazer esse serviço em mais dias. Então significa que essas duas grandezas aqui, elas são inversamente proporcional. Caramba, Rafael, eu tenho agora direto e inverso junto? Sim, você pode ter duas diretas, duas inversas, uma direta, uma inversa. Pode até ter mais de 3 grandezas, você pode ter 4, 5, depende muito do texto. E ter várias, tudo direto, tudo inverso, alternar direto e inverso, tá? Vamos lá para a gente fechar a nossa resolução. Então vai colocar aqui, ó, 4 sobre x é igual. Peças é direto, então eu mantenho. 160 sobre 300. Sinal de vezes, a gente vai multiplicar, tá? Funcionários, inverso, então inverte. 6 sobre 8. Primeira observação, a variável que está aqui, ó, ela sempre fica isolada. Ela não vai ficar aqui onde tem multiplicação. Então você sempre vai começar com a variável. Não é porque ela está aqui em primeiro não, tá? É porque onde tem a variável é onde eu vou iniciar a minha conta. Então achei onde tem a variável, já coloco ela ali com o sinal de igual, ok? E vou colocando agora as outras informações. Técnica de cancelamento. Repara que se você for fazer a sua multiplicação pode ficar grande. Então, é melhor você fazer o cancelamento para diminuir a sua conta, ok? Vou tirar esse círculo aqui, ó, só para a gente fazer com cores diferentes. Então, vou simplificar aqui, ó, o 160 com 8. Vou simplificar por 8. Então, 8 dividido por 8 dá 1. Vou botar aqui um pontinho dizendo que a gente simplificou por 8. E 160 dividido por 8, ó, dá 20. Então, tenho essa informação aqui. Vou fazer com uma outra cor aqui, ó, a simplificação do 300 com o 6. Vou simplificar por 6, ó. 6 dividido por 6 dá 1. E 300 dividido por 6 dá 50. Então, aquela minha conta ali agora passa a ser 4 sobre x é igual a 20 vezes 1, 20 sobre 50 vezes 1, 50. Então, você pode simplificar da maneira que quiser, tá? Ou você simplifica o 20 com 50, ou 4 com 20, ou simplifica o 20 com 50 e o resultado simplifica com 4. Eu vou simplificar assim, ó. Vou simplificar o 4 com 20 por 4, que aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. A partir daí você já pode achar sua resposta direto, tá? Se você quiser fazer o x e colocar 5x, né? 5 vezes x, 5x, igual a 50
e achar x igual a 10, tudo bem, você já achou a sua resposta. Ou seja, quantos dias levará? 10 dias. Repara que deu certinho o que a gente colocou aqui dentro do exercício. Vai precisar de mais dias, ok? Mas também, se você quiser simplificar o 5 aqui com o 50, né? Vou mostrar aqui. O 5 com 50 e colocar aqui 1 e 10, você já acharia, tá? Mas fica ao seu critério. Beleza, gente? Então, tá feito aí o nosso terceiro exemplo, ok? Vou colocar aqui mais um exemplo para vocês, agora com mais grandezas, para a gente finalizar essa nossa primeira parte aí de regra de 3, ok? Então vem comigo no nosso último exemplo. Vamos lá, gente, fechando aí a nossa bateriazinha de 4 exercícios, né? De explicações, para não ficar vídeos muito longos. Vem agora um exercício aí de concurso, tá? Para vocês verem quão importante é saber regra de 3. A Universidade de Fortaleza possui 4 gráficas que atendem a todo o seu corpo docente e discente, desde as impressões simples às mais aprimoradas. Suponhamos que uma das gráficas possua 8 copiadoras igualmente produtivas, as quais, trabalhando 4 horas por dia, produzem em 5 dias 160 mil cópias. Quantos dias de trabalho serão necessários para que 7 dessas copiadoras, trabalhando 6 horas por dia, produzam 210 mil cópias? Então, a primeira coisa aqui, ó, que a gente vai colocar são as informações. Ele selecionou uma gráfica, ele não vai trabalhar com as 4 gráficas. Então, a gráfica ela não vai ser uma grandeza para a gente. Tá? O que a gente vai utilizar aqui, ó, como informação das grandezas serão as 8 copiadoras trabalhando 4 horas por dia, produzem em 5 dias 160 mil cópias. Quantos dias de trabalho serão necessários para que 7 dessas copiadoras, trabalhando 6 horas por dia, produzam 210 mil cópias? Então, o que ele quer saber é isso daqui, ó. Quantos dias de trabalho? Então, a gente colocou as informações aqui. Tem bastante grandeza aí, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, copiadoras. Ok? Depois, a outra grandeza que ele coloca horas por dia. Vou escrever horas por dia. A próxima grandeza é dia. E a quantidade de cópias. Então, tá aqui as nossas grandezas, né? E agora a gente vai colocando as informações. 8 copiadoras, tá? 4 horas por dia, 5 dias, 160 mil cópias. Quantos dias de trabalho, ou seja, quantos dias, a variável vai ficar aqui no x, ok? Trabalhando 6 horas por dia, 7 copiadoras, 210 mil cópias. Então, vou descer aqui um pouquinho a nossa folha, porque não vai dar espaço, né, para tudo isso. Então, todas as informações a gente já colocou aqui. Então, a gente tem que comparar todas as grandezas onde tem a variável. Então, a variável está aqui no dia, ó. Então, vou selecionar aqui, ó, colocar um ao lado do outro, ó. Copiadora e dia. Repara que eu estou separando só para ficar mais fácil de você visualizar, tá? Horas e dia com dia, ok? E por último, não menos importante, dia e cópias. E a gente vai colocando as informações de cada uma delas. Então, 8 e 7, 5 e x. Então, vamos descobrir se elas são diretas ou inversas. Então, ó, 8 copiadoras fazem o serviço em 5 dias. Se eu tiver uma máquina a menos, ou seja, uma copiadora a menos fazendo um serviço, eu vou concluir esse serviço em menos dias ou mais dias? É como se você tivesse que fabricar, um exemplo, 100 pães com 8 máquinas em 5 dias. Se você tiver que fabricar 100 pães, tá? Com 7 máquinas, você vai fazer em menos dias ou mais dias? Mais dias, correto? Então aqui, ó, de cara a gente já tem que a nossa grandeza ali seria
inversa. Agora, horas e dia, que a gente tem 4 e 6, e 5 e x. Então, ó, trabalhando 4 horas por dia, a gente faz o serviço em 5 dias. Se eu trabalhar mais horas dentro do meu dia, eu vou concluir o meu serviço em mais dias ou menos dias. Por exemplo, digamos que hoje você esteja fazendo o seu serviço. Você trabalhou 4 horas hoje, 4 horas amanhã, 4 horas seguinte, ou seja, você trabalhou 4 horas por dia durante 5 dias para concluir o serviço. Se você agora estiver trabalhando 6 horas por dia, você vai trabalhar mais dias ou menos dias? Menos dias, correto? Então aqui também ela é inversamente. Beleza? E por último, a gente vai ter os nossos dias, 5x, e as cópias. 160 mil e 210 mil. Eu sei que vocês já estão falando que é para cortar o zero ali, porque vocês não podem ver um zero e já querem cortar. Vou melhorar esse 1 aqui. Vamos lá. Então, ó, se em 5 dias eu produzo 160 mil cópias, para eu produzir 210 mil cópias, ou seja, eu vou produzir mais cópias, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Mais dias, né? Esse é bem fácil, né? E a gente sabe que aqui ela é direta. Então, a partir daí, a primeira coisa que você vai colocar é a sua variável, que é o 5 sobre x. E a gente vai colocando agora as grandezas. Ó, inverso, então, em vez de ficar 8 sobre 7, vai ficar 7 sobre 8. Vezes inverso, então vai ficar 6 sobre 4. Vezes, lá é direto, 160 mil sobre 210 mil. Então imagine você sair multiplicando tudo isso. Por isso que eu trabalhei nos exercícios anteriores sobre a gente fazer simplificações. Então vou fazer aqui já o primeiro desejo de vocês, né? Como tem 4 zeros, a gente pode simplificar os 4 zeros ali e a minha conta já sai da casa dos 1000, né? Então agora eu vou simplificar aqui, ó, o 8 com o 16. Eu posso fazer essa simplificação, apesar de eles estarem distantes, é uma multiplicação, tá? Então vou simplificar por 8. Então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2, ok? Simplificando agora o meu 7 aqui com 21 por 7, onde aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3, ok? Você também pode simplificar, tá? O 6 com o 4. Deixa eu escolher uma outra cor aqui. Pronto, aqui ó, o 6 com o 4 por 2, que aí a gente vai ficar com 3 e 2. Provavelmente vocês já estão vendo que a conta aí vai dar 1, né? Mas vamos lá, então vai ficar 5 sobre x é igual a 1 vezes 3 vezes 2, vai dar 6. 1 vezes 2 vezes 3 também vai dar 6. Então, aqui eu já posso simplificar o 6 com 6, que vai dar 1 e 1. Logo, o meu x vai ser igual a 5. Ou seja, serão necessários 5 dias para a gente resolver. Ok, gente? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É claro que regra de 3, tanto simples e composta, tem mais assuntos relacionados sobre aí, tá? Isso daí é uma parte bem básica. Existem questões onde eles falam sobre funcionários ter dobro da capacidade de produção. E aí isso aí já envolve uma outra questãozinha. Então, se você quiser ver sobre isso, comenta aí, tá? Para mim, é importante que vocês continuem compartilhando para que eu continue produzindo para vocês vídeos de qualidade e sempre mostrando aí os nossos assuntos. Ok, gente? Então, um forte abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo.